Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês o processo criativo completo de um apartamento estúdio. Esse apartamento fica localizado na Rua da Consolação. Ele tá num prédio que se chama Vossa Bossa London. É um prédio da construtora Iven. E todas as áreas comuns desse prédio são lindas, são super jovens, coloridas. Ele tem piscina de borda infinita na cobertura. Então, realmente, são apartamentos voltados para um público jovem. A maioria deles são apartamentos menores. E o que a gente projetou é um apartamento estúdio, ou seja, todo o apartamento é aberto, né? A única parte que é dividida realmente é o banheiro. Então ele tem essa carinha de loft e a gente pensou em soluções bem criativas para conseguir aproveitar da melhor maneira o espaço e deixar ele com essa carinha jovem para conversar com o prédio que ele está. Uma cliente contratou a gente para fazer o projeto desse apartamento que ela queria alugar ou vender depois. Então a ideia dela era deixar ele bem funcional, com todos os móveis entregues, toda a decoração, para ser aquele tipo de móvel que você compra e você só leva suas roupas e se muda, que você não tenha que se preocupar em comprar nada, então nem móveis, nem eletrodomésticos, nem decoração. Então ela pediu um projeto pra gente que contemplasse tudo isso. Então qual foi a nossa solução? Pensar em detalhamentos que tivessem um custo mais baixo, mas que ao mesmo tempo tornasse o ambiente habitável e tivesse um diferencial aí de decoração, então de cores. Ela gostava muito de amarelo com cinza. Então a gente pensou em criar um ambiente muito convidativo para atrair pessoas que pudessem alugar ou comprar esse espaço. Bom, então eu vou explicar para vocês o processo criativo a partir da planta original do apartamento. Aqui é a entrada, né, do apartamento. E aqui a gente tem uma bancada que foi entregue pela construtora em granito preto São Gabriel. Então a gente já opta por mantê-la até por conta dos custos, né? E ela era uma bancada bonita também. Aqui a gente tem essa cuba do banheiro, né, que fica para fora aqui do lugar que a gente tem o chuveiro e o vaso. Então, como ela ia estar bastante integrada aqui ao resto do apartamento, e ela tinha uma aparência um pouco mais simples, a gente optou por removê-la, tá? Essa linha aqui é a linha do piso da cozinha. Então, essa linha, como a gente queria que o apartamento tivesse um piso só, até para ter essa unidade toda, né, sem ter essas divisões, a gente também remove esse piso. Aí, indo aqui para a parte da varanda, né, a gente tem aqui a porta de correr e a gente opta por mantê-la. Por quê? Por se tratar de um apartamento estúdio onde tudo já é super integrado, a gente achou melhor manter aí dois ambientes separados, né? Porque se duas pessoas moram aí, tem uma certa divisão. Bom, aí aqui na varanda, a gente pensa, né, num ambiente gostoso para ficar, porque aqui a gente tem uma vista super bonita. Então, a gente optou por trazer a mesa de jantar e um ambiente de leitura aqui para fora. E lembrando que aqui a gente tem um fechamento de vidro, porque aqui a gente tem a máquina de ar-condicionado. Então, essa áreazinha aqui, ela é perdida. Bom, aí falando um pouquinho sobre layouts. O que a gente pensou, né? Como é que foi a maneira que a gente raciocinou aí esse projeto? Essa parede aqui é a parede maior do apartamento, né? E assim, é a primeira parede que você vê assim que você entra. Então, qual que foi a nossa ideia? Criar uma parede bem bonita, né, com bastante destaque aqui. E sempre, claro, pensando em otimizar todas as funcionalidades desse ambiente, pensando em armários, né? Então, o que a gente pensou? Em criar uma linha horizontal aqui. Então, um espaço, né, que se conversasse todo e tivesse essa continuidade, tá? Então, aqui a gente criou armário, aqui também, né? E aqui também teria que ser o espaço da TV, porque a nossa cama, ela tá aqui, né? Então, ele teria que ficar de frente aqui para esse painel com a TV. E aí, pensando que a cama tá aqui, a gente tem um espaço bom aqui na frente, o que a gente faz? A gente joga o sofá aqui na frente da cama. Essa parede, ela atende tanto a cama quanto o sofá. Então, ela cria ao mesmo tempo um quarto, né, com uma salinha aí de TV. A gente tem um armário aqui nessa lateral, né,
para dar aí um suporte, que seria o guarda-roupa, né, desse quarto, que na verdade é tudo integrado. A gente tem esse espaço que estava bem vazio também, que permitia a gente criar mais um móvel, né, para dar um suporte aí de armário também. Então, o que a gente cria aqui? Uma sapateira, né? A gente faz esse armário aqui na lateral dessa bancada e a gente acaba até criando uma divisão, então, aqui dessa área mais de banheiro, né, com o restante do apartamento e cria um pouquinho mais de espaço de armário. E aí, como aqui é a entrada do apartamento, o que a gente pensou? Em criar uma estantezinha aqui para pessoa poder deixar carteira, bolsa, né? Então ter um suporte tipo uma chapelaria, né? Então você entra e aí você já deixa suas coisas. E essa parede a gente deixou com espelho, esse fundo aqui desse armário a gente deixou com espelho. Para também a pessoa entrar e ter uma sensação um pouquinho mais de amplitude, porque isso virou um corredor, né? Então a gente pensa dessa forma para ser uma entrada bem agradável aqui para esse ambiente. Ainda aqui, então, pro terraço, a gente tem a mesa, né, que a gente criou aqui, com banquinhos desse lado, então é um banquinho contínuo, e duas cadeirinhas aqui. Então fica uma área bem gostosa para contemplar aí essa vista. Aqui a gente tem o vidro, né, da condensadora e duas poltroninhas aqui para também ficar uma área gostosa de leitura, né? Então vira um ambiente bem gostoso para ficar. Bom, então é essa a nossa planta de layout final, né? Então, explicando mais um pouquinho para vocês. A estante que a gente comentou, a gente acabou fazendo ela com iluminação, né, nas prateleiras, então ficou super linda. O armário que virou uma sapateirinha, né, voltado aqui para esse lado, as portas dele, e desse lado aqui a gente tem espelho. Aí, aquela nossa longa linha horizontal, né, que é a parte mais linda aí desse projeto, que é um móvel todo integrado, com armários, nichos. Então, é uma forma da gente conseguir alongar um pouquinho esse apartamento, né? E dar uma sensação um pouquinho maior. Então, é uma dica para apartamentos pequenos, é sempre preferir essas linhas horizontais, ao invés de fazer linhas picadas e linhas menores. Então, esse armário aqui, ele já embute a geladeira, né? Ele já tem armários na parte de cima. Aqui a gente tem o cooktop que a gente rasgou na própria bancada existente. Aqui a gente tem um armário alto também para guardar vassoura, rodo, esse tipo de coisa que às vezes as pessoas não pensam, né? Mas precisa de um espaço específico, porque você precisa de um armário alto e sem prateleiras. Aqui a gente tem a TV, né? Que atende aí tanto a sala quanto o quarto. E nessa parte de baixo a gente tem nichos, né? Então também vira um espaço para guardar mais coisa. Aí esse sofá, né? Que a gente pensou na frente da cama, então a gente cria aí uma separação também entre essa área do quarto, né? E a área da cozinha e sala. O armário, né, que atende aí o dormitório. Aqui a gente pensou numa cabeceira contínua, né? Então deixando bem aconchegante. E na parte de cima dessa cabeceira a gente tem um espelho. Por que é legal? A gente tem a visão aqui desse espelho quando a gente entra e ele reflete, então ele dá uma sensação de amplitude também. Na parte de cima dele, a gente tem prateleiras que também criam aí um pouquinho mais de espaço de armazenamento. Aí o tapete, bem importante lembrar que ele é inteiro. Na mesma ideia das linhas contínuas, a gente cria um tapete contínuo também. Ou seja, não é um tapete para o quarto, é um tapete para a sala, né? Então, também mantendo essas linhas sem serem picadinhas, né? Sem ser mais curta. Bom, e aí aqui a gente tem uma cortina toda com blackout, porque aqui é a área de dormitório, então a gente precisa conseguir deixar bem escurinho. E ainda aqui para a parte da varanda, né, a gente tem a mesinha, né, que depois a gente usou com um banquinho, e as poltroninhas de leitura, né, e aqui a parte da condensadora, como eu expliquei para vocês. Aí, voltando aqui para essa área, né, interna do apartamento, a gente tem na lateral desse armário umas ripinhas também para fazer um charminho e não deixar uma parte chapada do armário, assim como desse lado. Então a gente tem esse trabalho que valoriza aí as laterais desses móveis. E aqui a cuba, né, a nova que a gente trocou, a bancada, e na parte de cima a gente criou um armário espelhado com portinhas de abrir, que também cria um grande espaço de armazenamento. Então é super legal isso. E aí falando um pouquinho sobre os acabamentos do banheiro, a gente trocou, né, o piso.
E a gente fez uma brincadeira super legal que eu vou explicar para vocês pela imagem. Qual foi a nossa ideia aqui nesse banheiro, né? A gente queria trocar o revestimento para dar uma carinha aí bem legal. Então, o que a gente pensou de uma forma para otimizar os custos? Na parte interna do box, sempre revestir inteiro, né? Porque a gente não tem como deixar a parede, já que acaba sujando e tendo umidade. Reveste toda. Na parte de baixo, a gente cria essa meia altura com esse revestimento cinza, em formato de tijolinho, e na parte de cima, branco. E aí, a gente segue essa linha toda, né, desse revestimento na parte de baixo também, que antes não era revestida, essa parte externa aqui do box. Então, isso facilita também a manutenção, então é uma ótima solução para banheiros que não são revestidos, né, na parte de fora, revestir pelo menos a meia altura, né, que é a parte onde mais suja. Na parte de cima, a gente não revestiu, mas o fato de não colocar esse mesmo revestimento não atrapalhou, né, e não quebrou essa continuidade, porque a gente manteve a cor branquinha do revestimento indo aqui também para a parede. Aí criamos essas lampadazinhas, né, de filamento para criar um charminho aqui para esse ambiente e prateleiras para também criar um pouquinho mais de apoio para esse espaço. Bom, então eu vou mostrar para vocês as fotos finais que a gente tirou com a fotógrafa, mostrando os elementos que a gente usou. Aqui, então, é uma foto da entrada do apartamento, né? E aí aqui a gente tem essa estante toda iluminada, né, para apoiar a bolsa, a chave. Então ela cria um suporte, né, para essa entrada. Aqui a gente tem o fundo do armário sapateira, né, que faz a divisão ali com o lavatório, em que a gente manteve ele com esse fundo espelhado, porque aqui fica um corredor, então a gente acaba ampliando esse espaço. Aqui a gente tem só uma foto de frente dessa estante linda, né? Então ela é estreitinha, mas ela ajuda aí nessa hora de entrar e deixar as coisas. Bom, aí aqui a gente tem a bancada, né, que eu comentei que foi entregue pela construtora, e a tal da linha horizontal que eu comentei. Então, a gente tem a bancada que vem até aqui e ela continua para essa extensão da marcenaria, que cria aí essa horizontalidade, né, que a gente acompanha aqui com esse armário aéreo e com esse pórtico que a gente fez abraçando aí esse móvel. Então, vindo aqui para o quarto, né? Olha que linda essa vista. A gente tem o sofá aqui na frente da cama, né? Criando uma separação aí entre esses dois ambientes. E na parede da cabeceira, né? Que a gente cria de fora a fora aqui no quarto, a gente tem esse espelho que reflete, né? E ajuda também a criar uma sensação de amplitude. E a gente cria essa prateleirinha para dar mais suporte aí para livros, né, e objetos decorativos. Aqui usamos essas duas arandelinhas laterais, olha que linda elas acesas, então são ótimas também para dar uma luz de leitura. E aqui a cortina que eu comentei, que ela é blackout, então aqui ela tem um forro blackout, né, mas ela também tem um voal por cima, então se você quiser deixar só uma meia luz, você pode optar por fechar só o voal. Esse armário a gente tem para apoio aqui desse dormitório, né? Então é um armário voltado mais para roupas e a lateral dele toda ripadinha, que não fica aquela lateral reta do armário, né, chapada. Então ela dá uma gracinha aí para esse móvel. Aí aqui uma vista da porta de entrada, o armário que divide, né, com o lavatório do banheiro. Olha que linda essa vista. Então esse corredor de entrada, né, essa lateral aqui desse armário seguindo a mesma linha desse e esse lavatório. Então, falando sobre alguns elementos de iluminação, a gente usou os mesmos pontos que foram entregues. Então, a gente não rebaixou o forro por ser um apartamento pequeno. Então, a gente tem a mesma linguagem, a gente tem uma iluminação boa, mas sem precisar rebaixar aí esse forro. Então, a gente usou esses spots pretos direcionáveis, isso é uma solução bem legal, porque existem modelos com 1, com 2, com 3 spots para esses pontinhos já entregues na laje. Na parte de cima desse pórtico, a gente cria uma iluminação com LED que gera essa iluminação indireta super aconchegante, né? E os spots, eles dão uma iluminação mais pontual aqui para essa área da cozinha e complementa, né, esse LED aqui a gente tem para iluminar bem essa bancada de trabalho e aí a luz não fazer a sombra, então a gente tem isso que ilumina bem essa bancada. Daí aqui um zoom um pouquinho melhor nesse armário, a gente usou esses puxadores cava
na vertical, olha que lindo, para alongar também. E aqui essa bancada linda em quartzo cinza, né? Que a gente usou em cima esse espelho com portinhas de abrir, o que é ótimo para guardar itens de higiene, né? E como eu mostrei na foto anterior, ele tem iluminação na parte de cima e de baixo. E aí, um pontinho aqui de spot nessa sanca, a gente criou em pretinho também para seguir a mesma linguagem do restante das luminárias. Uma vista mais de frente, então a gente tem um basculante aqui, duas gavetinhas embaixo, que criam uma área ótima para guardar produtos de higiene. Aí aqui, vendo já um pouquinho do banheiro, né? Tem a mesma linguagem, então eles têm o mesmo tom de madeira que a gente usa aqui nas prateleiras e no gabinete. A gente tem o mesmo revestimento que a gente usa nessa parte de baixo, que é um tijolinho cinza. Olha que linda essa imagem que eu expliquei para vocês sobre manter a parte aqui de fora, né, a parte superior branca com pintura. Os pendentes lindos, né, com lâmpadas de filamento. Bom, aí essa vista a gente consegue ver melhor, então esse pórtico que a gente cria nessa área, né, que é a lateral da geladeira, que a gente fecha a geladeira, a gente embute a geladeira, é o armário para produtos mais de lavanderia. E aqui temos mais espaço de armazenamento aqui para copos, né, e louças, pensando numa forma de economizar, né, e ser algo mais prático, a gente tem micro-ondas, cooktop de indução, porque não tem gás nesse apartamento, e aqui um depurador. Então aqui olhando mais de frente, a gente tem a TV aqui nessa lateral, essa linha que eu comentei, né, contínua, e o pórtico que abraça toda essa estrutura da cozinha. Aqui um zoom, aqui a gente usa também o mesmo revestimento que a gente usou no banheiro, uma cor invadindo a outra. Então é legal porque os ambientes se conversam, eles têm os mesmos acabamentos. Aqui essa vista linda, né, mostrando essa iluminação natural em abundância entrando por esse apartamento. E as portas que a gente manteve, a gente cria uma sanca aqui para esconder o trilho da cortina. Então, como a gente não tem forro, não é aquela sanca embutida. Então, esse material é MDF branco, da mesma altura aqui desse pórtico. Aqui essa vista linda da cidade de São Paulo. E a gente tem aqui a mesinha, né, de jantar, que pode ser usada como home office também. Banquinho desse lado, né, e cadeirinhas aqui. E aqui uma área de leitura super confortável. Aqui a área que eu comentei com vocês, da condensadora que a gente acaba perdendo, né? Porque a gente tem que ter a ventilação dessa máquina aqui com a parte de fora, então a gente isola ela aqui. Aqui, essa mesinha mais em zoom, né? Essa mesa é uma mesa da Tokstok em madeirinha clara. E é isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa explicação, desse processo criativo, né, desse apartamento estúdio. É legal mostrar e compartilhar com vocês como a gente faz para pensar nos ambientes, nas soluções. Então tá tudo muito integrado, a parte de marcenaria, layout, iluminação, as cores, as texturas, é tudo parte de uma composição que a gente faz muitos estudos para que ela fique sempre linda. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, dá like nesse vídeo e me conta o que você achou de toda essa explicação. Um beijo e até o próximo. Tchau!